Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui, né? Com alegria cristã, com a alegria que Jesus nos disse que devíamos ser, né? Alegres, né? Confiantes nessa vida futura, né? Por mais difícil que a gente acha, sempre tem um novo amanhecer, né? E após a nossa partida para o plano espiritual, também iremos acordar lá do outro lado, continuar a nossa jornada espiritual, né, meus amigos? E como é de costume, né? Sempre iniciamos com uma mensagem de sensibilização realizada pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa Muito noite, obrigada pela querida. oportunidade, mais uma vez. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Segundo Epístola a João 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições, alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mais semelhantes sentidos são as suas potências. De novo. Mais semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do tempo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, o que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. No livro Caminho, Verdade e Vida, lição 120, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma mensagem para nós, né? Como sempre, né? Muito bom. Como sempre, Emmanuel está aí, né? Cada dia manda aquela que a gente precisa, né? Exatamente. E vamos lá. Aí, voltando. E agora, meus amigos, vou convidar a nossa amiga Keila. Keila, querida, seja bem-vinda. A Keila irá fazer para nós a nossa leitura, a nossa oração inicial, né, Keila? Isso mesmo, Tânia. Boa noite, amigo. É com alegria que nos reunimos para este momento de prece, reflexão, né? Então, eu convidar todos a elevar o pensamento e fazermos aí a nossa prece. Amado Mestre, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, que nos auxilia a compreender as leis divinas, faz-nos entender o teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores, que estejamos espiritualmente em comunhão de intenções e de pensamentos, e que nosso pensamento e as nossas intenções estejam voltadas para o bem. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair sob os véus da tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, minha amiga. Agora vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Odília hoje vai fazer uma leitura de um fragmento do tema da noite. Aí, vamos ampliar, né, Odília? Esse livro que a gente está precisando estudar muito e que a nossa amiga que irá fazer o estudo vai trazer para nós. O livro Céu e Inferno, né? Pode começar, Odília. Vamos lá. A carne é fraca. É perfeitamente reconhecido hoje em dia pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo a diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. O homem não é músico porque tem a bossa da música, mas ele só tem a bossa da música porque seu espírito é músico. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, ela deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito é, assim, o artesão do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim de adequá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Dado isso, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa sua ferramenta à medida que suas faculdades aumentam. Todas as nações o teriam aceitado ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Allan Kardec, Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, primeira parte, Doutrina, capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. A carne é fraca, estudo fisiológico e moral. Muito bem, minha amiga. Muito obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Deixa eu fechar aqui. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Rutineia. Rutineia, seja bem-vinda, querida. Já pode falar? Já. Então, sou sempre muito bem-vinda, né? Eu estava com saudade, fazia tempo que a senhora não aparecia por aqui, né? Sim, essa é a minha casa de origem. Eu, de vez em quando, eu vou pelo mundo, né? Agora tem um estudo do Livro dos Médiuns no Instituto Arte Vida, tem outra atividade em outro lugar. Mas a gente, de vez em quando, precisa aí dessas paredes, dessa energia, mesmo que seja virtual. E, às vezes, tá tendo os convites, a gente se convida. Eu me convido para vir aqui. Ai, que bom. Não, me convido, né? De vez em quando eu vou aí na quinta-feira, na quarta. Acho que eu já fui todos os dias para ministrar o estudo.
E no domingo, lembrei da dona Doroti, eu ia para receber. Eu ia com as minhas filhas para a gente receber. E tinha nossos evangelizadores aí. Mas eu já fui todos os dias, acho que todas as reuniões quase. Que bom. E hoje é muito interessante que é um tema do Céu e Inferno, Sim. os 160 anos do livro Céu e Inferno, a quarta obra da codificação. E por ter essa vocação bandeirante, é a terceira vez que eu aplico esse estudo, porque ele foi o tema da Semana Regional Espírita, que está por volta aí, não sei se é 51 ou 54, né, número 51 ou 54, então a gente vê que o movimento espírita, no que se refere aos estudos, está mais ou menos na casa dos 50 anos, né, dessas organizações, né, de troca de oradores aí, meio de Kardec, Semana Regional, Semana da Família, e lá eu apliquei no Denner Monta, que foi uma casa também que a gente já passou aí, uma época muito boa, né, que depois que a Maria Fernanda nasceu, eu não pude continuar naquele trabalho que eu gostava muito. Depois eu fui no Caminho e Verdade, não, né, Caminho e Verdade, Vida não, Casa do Caminho, e agora aqui. Por que eu estou dizendo isso? Não é para falar que eu fico andando, não. Que a gente começou o estudo em todos nesses lugares, né, falando do céu e inferno, e do céu e inferno eu escolhi o item A Carne é Fraca, que me chamou atenção desde que eu estava na mocidade, mas não chegou na carne é fraca em nenhum dos dois. Parou ali na explanação do livro, né? E aí eu falei assim, gente, será que aqui eu vou dar conta de chegar no tema? Vai sim. Eu Porque... pode falar. Eu vou desligar meu som para me poder projetar, tá bom? Qualquer coisa. Ok. Porque agora eu não vejo mais vocês, na hora que eu começo a projetar. E o que era a questão, né? Quando fala das obras básicas, geralmente eu falo assim, olha, eu estou aqui com o Evangelho. Eu me dei conta, gente, eu não tenho Céu e Inferno. Eu lembro que eu tinha um pequenininho, não tenho livro. Né? Mas a gente faz, claro, com o PDF, já sou muito prática aí no PDF. Tem dia que nem acho mais o Evangelho físico, o Livro dos Espíritos, é mais fácil aqui. Então, eu não tenho aqui o livro para projetar. Né? Por quê? Porque é uma obra que fica em segundo plano. E se a gente for ver, o que chama atenção é o que veio depois. É a Gênesis, que fala de fenômenos como milagres, transfigurações e tal, e a justiça divina, que é, vamos pensar assim, um pouco desse diferencial do espiritismo em relação a outras doutrinas religiosas, porque nós trazemos um esclarecimento de que a justiça divina, ela é educativa e ela não é punitiva. Porém, nós estudamos muito pouco o céu e o inferno. Olha, nem tem aqui em casa. Gente, é impossível que não tem, né? Não sei o que aconteceu aí, mas não tem. E não deve ter na casa de muita gente, porque a gente abre muito pouco. Então, o que propõe aqui esse o céu e o inferno? Eu tinha até medo quando eu entrei na mocidade, que eu escutava, que eles falavam, o que é a obra básica? Nossa, gente, o que será que é o seu inferno? Né? É a justiça. É aquilo que eu acho que faz a gente entender que Deus é Deus, que nos faz entender até a bondade divina. Mas lá, na contracapa do livro, está escrito que é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Então, é um tema, olha, lá no livro dos médiuns não fala das comunicações, no livro dos espíritos dá uma pincelada sobre tudo, mas aqui no Céu e Inferno vai se falar especificamente dessa passagem da vida corporal à vida espiritual. Como que eu faço essa passagem? Né? Eu mesmo falo assim, ai gente, eu não queria ver a passagem, o medo é a passagem. Eu queria dormir aqui e acordar lá. E já trabalhando, se possível, sem a perturbação, sem nada. Mas aí a gente vai entender que são méritos que nós construímos ou não. Não é? Então aqui, ó, sobre as penalidades e as recompensas. E então eu penso que a penalidade, que a recompensa, isso são termos que usamos aí para entender esse processo educativo que é o nosso processo de evolução.
Porque a penalidade nada mais é do que aquilo de nós vermos as consequências dos nossos atos. Não é ninguém punindo ninguém. Aqui, olha, você fez isso, ó. Não tem jeito de plantar chuchu e nascer abóbora. Não é penalidade ter nascido chuchu de novo. É uma consequência dos seus atos, né? E a recompensa da mesma maneira. Você plantou morango, você vai se deliciar com o morango depois, né? Então, é isso. Aqui ele fala também, vai tratar dos anjos e dos demônios. Não passou ainda não. Estou aqui ainda. Dos anjos e dos demônios, que a gente vai entender que somos nós, enquanto criaturas divinas, que quando eu estou na condição de demônio, é porque eu sou um espírito ainda menos evoluído, com menos aprendizagens, e conforme for passando pelos estágios evolutivos, eu vou alcançando o meu estágio de anjo. Olha que processo, né? De fazer a gente compreender que o anjo não é aquela criatura criada pura, que ser anjo é uma conquista, não é privilégios. E olha que interessante, só aqui na capa, na contracapa, ele vai desmistificando conceitos que trazemos, penalidade, recompensa. Né? Eu lembro que se questionava muito o termo dom, né? Não aqui no Céu e Inferno, né? Não existe dom, são todas construções, são todas aprendizagens, são vivências que nós adquirimos. E quando o Céu e o Inferno, ele traz esses termos na sua contracapa, ele nos chama atenção para a nossa mentalidade vinda da Igreja Católica, com conceitos católicos, e ao longo do livro, não cabe ainda não, viu, gente? Estou ainda entendendo aí cada parte. Né? E acho que no Esperança e Fé tem grupo de tudo, né? Deve ter o grupo do Céu e Inferno também. E ao longo do livro, conforme a gente vai avançando, né? Por isso que eu falei, era um estudo do livro, e dessas introduções a gente escolheu um tema aí para fazer, porque não dá para fazer o livro todo. Até esqueci, que eu estava falando tanto, né? Aí a gente vai compreendendo essa justiça divina, porque é um livro que ele nos ensina, mas também ele traz exemplos aí desses temas que são colocados. Então, o Céu e Inferno é um livro que ele vem depois de um amadurecimento dessa codificação de Kardec, porque ele é o 4º livro. Né? Então, vem aqui o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Isso já era a lição da Maria Fernanda lá na evangelização, né? Eu estava só prestando atenção naquilo lá. E, por último, a Gênese, né? Esqueci de colocar a Gênese aí. Mas, por último, é a Gênese, porque são 5 livros da codificação. E a gente vai colocar, aí eu já consegui passar para outro slide, por isso que eu falo que não termina, porque tem muito conteúdo numa passagem só. Do que ele trata? Então, vamos pensar aqui. Não está falando da justiça? Mas ele não pega essa justiça nua e crua como um código penal. Simples, olha... Artigo 1, não sei qual que é o artigo 1 não, gente. Eu sei que 171, eles falam quando a pessoa quer levar vantagem nas coisas, é roubo, é um negócio assim, né? Que tem, vira até o termo. Fulano é 171, né? Dos artigos lá do Código Penal. Mas ele vai ter ali a sua espinha dorsal. Porque para chegar nos temas que nós falamos, que fala das recompensas, das penalidades, da passagem da vida corporal para a vida espiritual e tal. Primeiro ele fala o porvir e o nada. Se existe uma justiça, se existem punições, se existem recompensas, é porque não existe o nada. Não existe um ponto que eu falo assim, ó, desencarnei e acabei. Para quem fez muita baguncinha aí ao longo da encarnação, de uma encarnação, é uma beleza, né? Morri, acabou.
e pintei, bordei, morreu, acabou. Não é bem desse jeito, não. Então, quando eu estou aqui falando da justiça divina, eu vou primeiramente entender que eu não acabo. Eu acabo um tempo, eu acabo uma passagem, um estágio da minha vida. Mas, como é que fala? Não vai acabar tudo, né? Então, eu vou acabar uma etapa, onde eu estava explicando para Maria Fernanda, né? Dona Doroti, conhece Maria Fernanda, né? Mesmo que não lembre. Pequenininha aí no Esperança, agora é Sebastiana. Nós somos um batizado, né? E o padre falava muito da ressurreição, das explicações, e depois a gente tem que vir para casa, né? E traduzir para a nossa linguagem. Então, o que era a questão ali da ressurreição, né? Que a gente explicava ali, que eu explicava depois para Maria. Olha, o que o católico está entendendo? E o céu e o inferno, acho que é tirar a gente do catolicismo, da nossa raiz católica também. O católico está entendendo o seguinte, que eu fiz aqui, tive uma passagem, desencarnei, tá? Vou ficar ali morrida ali um tempo, mas vai ter um dia de um julgamento final em que será decidido se eu sou céu ou se eu sou inferno. E o que o seu inferno vem trazer para a gente? Não é bem desse jeito. Olha, eu vou evoluir por etapas. Não existe um julgamento final. Eu estou sendo julgada parcialmente, igual quando eu estou na escola. Olha, quando eu estou na escola, não é ao final de cada ano, isso era quando eu estou mesmo, viu, gente? Porque o meu aluno hoje demora um pouquinho mais para ter esses julgamentos, viu? Quando eu estou na escola, eu rotinei aqui, ao final de cada ano existe um julgamento, foi bem, foi mal, o que foi, não é? Aprovada, reprovada, tal, né? É parcial, ó. Cada encarnação é um processo parcial daquilo que eu já avancei com aquilo que eu preciso avançar. Tá vendo? Que é igualzinho na escola, os professores até se encontram aí nessa explicação. Então não existe nada. Porque mesmo quando eu chego lá na faculdade, que eu tenho a minha última avaliação, que eu tenho o meu último julgamento ali, eu vou para o trabalho. Então não existe isso de formar para nada. Até tem, né, gente? A gente sabe que tem. Mas para explicação ali, não existe eu me formar para nada. Então, se eu acabei meu ciclo reencarnatório, eu vou ser avaliada ali, não sei como, não cheguei nesse estágio ainda. Olha, reencarnar você não precisa mais, porém, você tem uma vida de atuação na obra divina. Quando você estiver em missão, você vem aqui na faculdade, você dá um passeio aqui, você dá uma palestra, que seriam as reencarnações em missão, porém, você não precisa mais reencarnar, mas existe uma vida de trabalho. Então, não existe nada. Não existe eu acabar uma evolução e eu ficar no céu e no céu parada. Porque o céu é quando eu não preciso mais reencarnar. Mas nesse céu tem muito trabalho. Aí eu chego aqui num segundo ponto, que eu vou falar aqui do temor da morte. Então aqui eu já começo, quando eu falo assim, ó, não existe nada. Você vai reencarnar sim, às vezes você vai reencarnar de uma vez, ou às vezes vai ser processo doloroso, ou vai ser morte violenta. Todo mundo tem aqui no seu inconsciente o temor da morte, porque nós já morremos muitas vezes. O nosso corpo já desfaleceu por muitas vezes, então a gente tem essa ilusão. Mas, ai, meu Deus, é faca, é tiro, é fogo, é terra, é água, que jeito que vai ser? Não é isso que nos aflige? Para mim, isso é o que me aflige, é um momento. Né? Igual eu falei, já quero passar para outra parte, porque é um momento aí que é custoso. Então, quando o céu e o inferno, ele traz isso, que existe o temor da morte, sim. Mas aqui na doutrina, quando eu falo do porvir o nada, quando eu explico o que é o céu, o que é o inferno, eu estou desmistificando essa morte, e o trabalho é justamente combater esse temor da morte. É compreender essa morte como algo que faz parte da vida, como esse processo.
né? E esse processo em que nós morremos e renascemos várias vezes, quantas for necessário, até que a gente alcance um patamar de espírito puro. Então, o temor da morte ele é desmistificado, porque são apresentadas várias experiências de espíritos comunicando a vida após a sua passagem. Então, tá, vai tratar o temor da morte, mas no sentido da desmistificação. Aí vem o céu e vem o inferno, que não tem como, assim, falar do céu sem falar do inferno. Então, eu lembro de uma frase que ficou muito clara, né? Gente, esse estudo, assim, não tem como não lembrar muito da mocidade, porque era muito comum. Comum não. Estava muito em voga ali no final dos anos 90, que é a época que a gente participou mais, né, na nossa adolescência aí, do século passado ainda, Richard Simonetti era muito presente assim nos livros, era uma fonte de estudo, e eu lembro dele lá na MEF, conversando com a gente, quando passou a novela Viagem, né, e falando dessas coisas, né. Então, tinha uma frase de um livro dele que nós lemos, eu também, né, e muita gente naquela época. E eu lembro de um colega que falava, nossa, o Richard Simonetti pergunta quem tem medo de tudo, né? Porque tinha quem tem medo da morte, quem tem medo da obsessão, quem tem medo disso, quem tem medo daquilo. E ele desmistificava esses medos. Quando falou que temor da morte, não precisa ter medo da morte. O céu, o que é o céu? Então, o Simonetti, ele fala que céu e inferno, eles não são lugares geográficos, eles são lugares de consciência. Então, talvez aqui para nós, que estamos na doutrina há algum tempo, já, aí, pareça claro isso, né? Mas para a maioria das pessoas, isso não é claro. Então, não fica aquela questão assim, ó, eu vou morrer e eu vou para o céu. Nossa, eu vou morrer e eu vou para o inferno. Então, quando a gente tratou do porvir e o nada e do temor da morte, o que nós aprendemos? Quando a gente falou que a gente tem um julgamento ao final de cada encarnação e não um julgamento final, a gente vai entender muito bem isso, que não pode existir um céu eterno nem um inferno eterno. Vamos pensar que nós temos um céu infinito. Como assim? Nós somos criados simples e ignorantes e vamos a caminho da perfeição. Então, não pode ser de uma eternidade ali, nós em um céu, que a gente tem que comer muito feijão ainda para chegar num estágio de espírito anjo, de espírito digno de céu. Porém, vamos pensar o seguinte, se for um céu, para chegar num ponto aqui da minha evolução, falar assim, olha, você está ótima, você vai para o céu. Gente, vocês acham que alguém vai deixar a gente lá no céu? Quietinho, sossegado, vendo série da Netflix? Série da Netflix sem violência ainda? Não é assim. Então, o céu é um lugar de consciência. O que a gente entende dessa consciência? Olha, consciência tranquila. Eu já cumpri as etapas da minha evolução. Então, eu sou um espírito que está tranquilo, que está em paz com Deus, está em paz com os homens, está em paz com tudo. Mas existe um lugar que a gente senta tranquilo ali, ó, igual um chá de amigas, né? Hoje nós vamos tomar um chá, você leva o bolinho de fubá, eu levo meu pãozinho de queijo, a gente vai ficar dando risada, falando dos nossos filhos, né? Não. Eu entendo esse céu diferente, né? Que é um lugar que eu alcancei a paz, sim, que aquela paz é infinita, sim. Porém, é um lugar de trabalho, não é um lugar físico, é um lugar de consciência. Quando a gente tem, por exemplo, aqui, um espírito como foi Jesus. Não sei como é que é um outro Cristo. A gente está custando entender Jesus Cristo, que é o nosso Cristo, né? Aqui, ele já não era um espírito feliz, ele já era um espírito feliz. Ele já estava num estágio que poderia ser considerado céu.
Mas existe um céu egoísta que só eu compartilho, que só eu sou feliz, eu estou contente, o mundo que se dane? Não. Ele estava feliz aqui. Passava por atribulações aqui? Sim. Mas qual era a felicidade ali? A felicidade em servir, a felicidade do trabalho, a felicidade do trabalho na obra divina, né, de poder construir. Olha, Cristo era governador do planeta. Então não é essa felicidade ociosa de chegar aqui, ó, venci. Venceu, mas agora que você venceu, lembra aquela coisa, ó, fiz a última prova da faculdade, vou trabalhar, vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. E quando eu falo que chego no estágio evolutivo, aí de estar ao lado de Deus, não é um lado físico, eu estou pelo mundo, trabalhando para Deus, né? Trabalhando para Deus, mas quem evolui sou eu, mesmo que eu já esteja no estágio mais avançado. Então, o céu não é um lugar circunscrito para eu entrar. Às vezes, eu sou luz, ponto de luz no inferno. Às vezes, eu sou um espírito feliz no inferno. E como que a gente pode ser feliz no inferno? Servindo, transformando o inferno em céu, não é? Sendo ensinamento do evangelho, mesmo em mundos aí que ainda nem se conhece evangelho. Então, esse é um céu, né? Infelizmente, a gente não vai evoluir, vai ficar tomando café com bolacha. Ou coisa melhor, né, gente? Ou nem come, né? Porque evolui e não come mais. A gente desapega dessas coisas. A gente está tão longe disso, né? E o inferno? Como que é o inferno no céu e inferno? É explicar que ele não existe. Que a nossa condenação, ela não é eterna. Né? Olha lá, vai lá nas cadeias, lá os presos, eles podem fazer o que eles quiserem de pior, que eles vão tendo os julgamentos, eles vão tendo as reduções de pena, é progressivo, né? Como é que fala? Se teve bom comportamento, vai diminuindo, vai tendo lá os atenuantes, os agravantes. Então, não existe penas eternas. Olha, não existe penas eternas para as pessoas que estão aqui, que cometeram crimes contra a justiça dos homens na terra, que estão aqui em provas e expiações. Então, na lei de Deus vai existir um inferno eterno. Só que vamos lembrar assim, de onde pode vir essa ideia de inferno. Eu gosto muito assim, faz muitos anos que eu não participo, né? Mas aprendi muito assim da prática, de prática, assim, de conseguir enxergar o ensinamento teórico na prática em reunião de comunicação. Para mim, ilustravam muito bem. E a gente aprendia muito até quando se traziam depoimentos, né? Então a pessoa está lá numa situação, ela teve uma encarnação que ela cometeu crimes, várias, mesmo coisas que não eram crimes aos olhos dos homens da terra, eram crimes ali perante a lei divina. Ela está numa situação de sofrimento. Se no plano espiritual o tempo ele é contado de uma maneira diferente, se a pessoa desencarnada ela percebe diferentemente esse tempo, né? Uma dor, por exemplo, que ela provocou e ela começa a sentir. A dor que a pessoa desencarnou. Ah, e a pessoa pergunta, mas é eterna? É eterno mesmo. Para quem não tem perspectiva de melhora, para quem está sem a noção de tempo, está sem a noção de espaço, aquele sofrimento que ela está vivendo é eterno. Até lá no núcleo de pesquisadores, a gente teve um estudo do Adolfo mesmo, né? Colocando da Imperatriz Teodora, do momento em que a reencarnação ela é retirada da Bíblia, né? Que seria o texto que dá origem aqui ao Evangelho. É retirada da Bíblia, por quê? Porque ela dava perspectiva de esperança para as pessoas, de que, olha, nessa encarnação eu não consegui, mas eu tenho a esperança de que em outra eu consiga. Eu posso melhorar aqui, mas eu posso melhorar mais em outro momento, né? Então, o inferno nos foi colocado aí há 1000 anos, há cerca de 1000 anos,
que as nossas penalidades seriam eternas, e nós guardamos isso no nosso inconsciente. Mas a eternidade, ela é principalmente percebida para a gente, esse sentimento de que não acaba, devido ao sofrimento que nós mesmos provocamos. E que depois nós nos damos conta e ficamos, nossa, mas isso aqui não acaba. Isso aqui é terrível. Né? E ele vai ser mais ou menos terrível mesmo, conforme a nossa percepção. E é interessante isso, a reunião de comunicação, ela me ensinou muito, né? Que parece que ele só deixa de ser eterno quando a pessoa pede perdão, pede ajuda. Eu acho esses momentos interessantíssimos, né? Que você vê a teoria na prática. Que a pessoa, quando ela recebe o socorro, de alguma maneira ela pediu ajuda. E se ela pediu ajuda, é porque ela entendeu que aquilo não é eterno. Então, não existe a eternidade do sofrimento. Não existe a penalidade eterna. Vamos lembrar pelo exemplo das próprias leis da Terra. Tem habeas corpus, tem vários mecanismos aí que podem avançar, atenuar as penalidades sofridas pelas pessoas. E o purgatório, como que ele fica nessa conversa? E o purgatório, ele também, assim como o céu e o inferno, né? Primeiro já tinha o céu e o inferno. O purgatório é uma invenção que veio depois. E vamos pensar que é o que mais se aproxima aqui do que nós vivemos um purgatório. Ou seja, a pessoa chegou num ponto que ela não pode ir para o céu, né? Porque ela não é boa o suficiente, ela ainda tem suas contas a pagar. Mas ela não precisa ficar no inferno para sempre. Então, ela fica espiando, né? Espiar é do espiritismo, gente, desculpa. Purgando aqueles pecados. Vamos lembrar que esse céu e inferno também, ele não fala dessa forma. Mas eu entendo como essa passagem dos conceitos católicos, né? Porque religião ali para o mundo ocidental, para a maior parte do mundo ocidental, alguns séculos para trás era católica, para o espírita. Então, a gente está desfazendo aquele conceito de inferno eterno, de céu eterno. Quando eu trago o conceito de purgatório, eu já estou me aproximando da doutrina espírita, porque se a gente for ver, o que nós vivemos hoje é um purgatório. Nós não somos puros o suficiente para estar nesse nível de consciência, de estarmos somente entre os puros, e nem quando estivermos, vamos ficar só entre os puros, nós vamos ser puros em comunhão de pensamentos, de ideias, em agrupamentos, mas a gente vai conseguir continuar, de alguma maneira, intervindo na realidade dos nossos irmãos menos felizes, né? E o purgatório, ele traz mais ou menos isso, olha, já não tem o céu eterno, nem o inferno eterno. Existe um meio termo. Um lugar onde eu não sou nem tão pecador, mas também não sou um espírito limpo, um espírito puro. Então, o purgatório é uma invenção. Bem, então, quando a gente falou de tudo isso aqui, que existe um porvir, que não vai parar no meu desencarne. Não adianta, eu já vi na novela que a pessoa pinta, borda, não sei o quê, no último capítulo é a suicida. Tipo assim, tô livre. Aí a pessoa fala, tô livre nada, olha aqui, acordou no plano espiritual, reencarnou, então não existe, morreu, acabou. Depois que eu entendo que não existe esse temor da morte, que o céu, ele é lugar de consciência, não existe um lugar para a gente ficar todo mundo parado, como que tendo atingido seu objetivo. Até porque se eu estou no céu, eu estou num estágio de bondade já conquistado, que eu não vou conseguir ver a dor do outro e ficar tomando suco. Né? O inferno também é um lugar de consciência, em que eu me imagino, que eu sinto, que eu vivo aquele sentimento como se ele fosse eterno, e ele não é, né? O conceito de purgatório, que é esse lugar intermediário, que eu falo que a gente classifica como se o lugar que nós estamos aqui agora, né? Que nem somos espíritos puros felizes, mas também não somos espíritos
tão atrasados, tão ignorantes ainda, né? Já caminhamos um pouco. A gente sabe que perante aí a grandeza do que temos que caminhar é pouco, mas já caminhamos. Então, tudo isso que nós conversamos até agora coloca por terra a doutrina das penas eternas. Não existe penas eternas. Existe um direcionamento, que é o de evoluir, de progredir sempre, da melhoria sempre. E, por fim, a gente fala das penas futuras, né? Mas a gente já entendeu que essas penas é no sentido de ter as consequências, né, dos nossos atos. Então, é pena nesse sentido, olha, eu plantei chuchu, é o chuchu que eu vou colher, né? Quando eu estiver plantando uma fruta melhor, é aquela fruta melhor que vai ser minha colheita, né? Eu lembro que é uma música que eu gosto muito que fala, quem planta vento, colhe tempestade. Quer dizer que não adianta você fazer algo pesado e esperar uma colheita branda, né? E as penas futuras são isso. Não adianta você querer colocar debaixo do tapete. Uma hora você vai ter que expiar aquilo que você provocou enquanto dívida no passado. Eu lembro que uma vez, faz tempo que eu não vejo essas reportagens da China, né, que apagou um pouco assim essa questão. Eu acho que, não sei se porque normalizou no mundo inteiro, que não tem mais muitos filhos, mas umas décadas atrás tinha a questão do chinês que só poderia ter um filho, porque o país só comportaria um filho por casal, e a questão de as mulheres abortarem meninas, de colocarem meninas para adoção, coisas assim, né? Então, eu lembro também que uma vez foi perguntado a um estudioso como é que era essa questão, né? A mulher chinesa, ela abortou uma menina, né? Imagina assim, a ponto de saber o sexo, nem seja mais aborto, né? Pera aí, gente. Confusão aqui. Então, é claro que o que a gente vai entender? Que esse aborto da mulher chinesa, ele não vai ter na justiça divina o mesmo peso do aborto de uma norte-americana, que teria todas as condições para se evitar, que ser mulher na América do Norte não seria algo tão pesado quanto ser mulher na China. Mas eu lembro que a orientação que tivemos foi justamente que, olha, talvez hoje a mulher chinesa ela foi pressionada, ela não tinha valor devido naquela sociedade, mas em algum momento da sua evolução, ela mesma vai querer reparar aquele aborto, né? Ela, como espírito mais livre e mais esclarecido, ela mesma vai reparar aquele aborto. Então, e mais uma vez, nesse exemplo, a gente vê que o céu e o inferno são questões de consciência, que vai chegar um tempo que Deus não precisa me falar nada, ele nem fala, né? Ele pede para os seus emissários falar, porque falar conosco seria interferir na matéria, né? Mas a gente, enquanto espírito, não ia deixar passar essa situação, né? Aí que a gente entra na carne é fraca. O mocinho pensando, né? Por que a carne é fraca? Porque ela é um trecho do livro Céu e Inferno. E eu acho muito interessante pensar nisso, né? Porque a gente falou de penas eternas, de recompensas eternas, e às vezes a gente escorrega aqui por coisas que nós já temos conhecimento. Então tá lá numa situação, né? Todo mundo tá lá no carnaval, já nem sei se tem baile, mas acho que nem sei lá como é que é isso hoje, né? Tá lá num baile de carnaval, encheu a cara, conhece alguém e dá uns pegas. Tem isso ainda, né? E como tem, muito mais do que a gente imagina. Aí deixa eu mudar aqui, meu também. Aí a pessoa falou assim, fulano, mas o que você fez isso? De repente lá a mulher descobriu, virou divórcio, virou aquele sururu por conta daquilo, né? Eu não aguentei, eu bebi, eu não aguentei, eu fui pro baile, eu não aguentei, eu peguei a mulher e tal, né? Aí tudo eu não aguentei, a carne é fraca. Mas será que a carne é fraca, né? Então, um ponto que o céu e o inferno toca são as tendências viciosas que nós trazemos. Então, às vezes a gente atribui
a fraqueza do corpo, coisas que estão no nosso espírito. Então, tá vendo como que o livro Céu e Inferno, em tudo, ele vai desmistificando mesmo, né? Então, pensa, nossa, fulano, você é tão fraco assim, ó, você é fraco, você não aguentou, você saiu na noite de carnaval, como é que chama? Fraco porque bebeu, porque às vezes usou droga, traiu a esposa, tal. Que se fala aqui no livro O Céu e o Inferno? Que há tendências viciosas que são próprias do espírito. São próprias do espírito por quê? Porque nós nascemos simples e ignorantes. E eu gosto muito de uma frase, agora não me lembro se ela está no Livro dos Espíritos ou do Evangelho, que primeiro o homem tem instintos, depois ele tem sensações, e só depois que ele tem sentimentos, na ordem evolutiva aí, né? Então, esse exemplo do carnaval, não tinha pensado só nesse exemplo do carnaval, não, tinha pensado em outras situações. Mas o carnaval, que eu acho que deu para a gente pegar 3 aspectos aí, né? Ele tem instintos, né? Então, ele tem um instinto de reproduzir, né? No caso, eu dei um exemplo de um homem, poderia ser de uma mulher também, né? Não vamos ser aqui, não sei o termo, não é machista nem feminista, isso. Né? Então, ele viu uma mulher, ele teve aquele instinto de reprodução, foi para cima. Ele precisava da sensação da bebida, de ficar inebriado ali. E qual foi o sentimento depois? O sentimento foi arrependimento, porque ali naquela situação ele devia ter um sentimento pela esposa, pela família e tal, né? Só que a gente tem as nossas más tendências que a gente precisa combater. E esse estágio de sentir, ele vem depois dos outros, né? Ele é construído, ele é parte do nosso processo de humanização, de se tornar ser humano. Porque quando a gente está ali só na parte do instinto, a gente está igual ao bicho. Depois, quando eu estou nessa parte da sensação, nossa, eu preciso ter a sensação de que eu enchi minha barriga, eu preciso ter aquele frisson do álcool, aquela loucura da droga, são sensações. A pessoa ainda não está ali no seu raciocínio perfeito. Porque até que o amor, o gostar, ele é parte de um raciocínio. Porque você ama quem você já conhece, quem você, de alguma maneira, tem uma afinidade. Então, quando eu falo dessa questão da carne ser fraca, a gente está entendendo que existe um apelo maior físico do que o moral. E a nossa tendência é moralizar. É sair desse estágio físico, desse estágio animalesco, e ir para um estágio mais moralizado, né, em que eu já penso antes de agir, em que eu já tenho respeito pelas situações, pelas instituições, pelas pessoas. Então, quando a gente fala isso, né, que a carne é fraca, a impressão que tem é que a tentação está no corpo. É que meu corpo que não pode ser na rua, que se vê uma pessoa, né, já vai atacar e tal. Mas o corpo, ele obedece o espírito. Então, é o meu espírito que ainda está fraco, que ainda precisa se burilar em alguns aspectos, né? Então, por conta desse termo, a carne é fraca, os homens se sentem menos responsáveis. E aí não é homem só o gênero masculino, né? O ser humano, ele se sente menos responsável, né? Então, a pessoa diz, nossa, mas está aí, passou um homem tão bonito, como que... Não, mas você não é só seu corpo, você é o seu espírito também. Aí eu passo para outra agora. Por quê? Aí tem todas as explicações que vêm no livro Céu e Inferno. Então aqui diz, ó, que está reconhecido pelos filósofos espiritualistas, e os filósofos da antiguidade, eles eram filósofos, cientistas, todas as áreas do conhecimento, que as aptidões do ser humano, elas estão ligadas ao desenvolvimento da atividade do espírito. Então, minha mão, meu braço, dificilmente manda sozinho, né? Então, esse desenvolvimento, ele é um efeito, e não uma causa de desenvolvimento, assim, eu quero beber, não sei o quê. Ele é um efeito. A causa é o meu espírito que vai causar aquele apego,
né? Porque se eu tenho vontade de beber, porque um dia eu já bebi, né? E as outras coisas também, né? Existe uma pessoa viciada sem ter experimentado crack, por exemplo? Não, ela é viciada depois que ela experimentou. Então, esse processo aí da sensação, ele é efeito. A causa é o meu histórico enquanto espírito. Dá o exemplo aqui, ó, que um músico, ele não é músico porque tenha esse jeito, essa bossa, né, essa tendência para a música. Mas ele já traz a sua tendência desse espírito que tem uma vivência musical. Então, olha como está no espírito, como está na história, na memória que trazemos de encarnações. Então, se essa atividade do espírito, ela vai reagir sobre o cérebro, aí sim é que ela parte sobre, é que ela reage sobre as outras partes do organismo. Então, o que a gente está querendo dizer? A gente não, eu junto com o céu e o inferno, que eu não fui eu que inventei isso, não. Né? Eu estou só consultando mesmo, né? Que não adianta eu querer colocar, olha, eu fui lá e eu briguei com fulano, foi meu corpo que falou mais alto. Não foi. Não foi. Era algo que já estava aqui dentro, né? Era algo que já vinha trabalhado, às vezes dessa, de outras encarnações. Né, a gente fala, como é que fala? A gente falando primeiro, né, falou do vício, do sexo. Não, não é só isso. Né? Aqui, eu não aguentei e falei. Né, mas por que você não aguentou? Foi sua boca que é nervosa? Né, boca nervosa dá toque, né, toque assim, de ficar tique nervoso, mas ela não fala o que não deve. A boca fala do que o coração está cheio, né? Então não adianta a gente jogar a culpa no corpo, porque neste corpo habita um espírito. E esse espírito, se a gente for voltar lá em tudo que a gente já falou, né, é um espírito de um ser humano imortal destinado a ser luz, mas que neste momento ainda não é a luz, ele está a caminho dela. E é disso que nós podemos lembrar. E, enfim, conseguir chegar no tempo. O espírito, desse modo, ele é o artista do próprio corpo. Ou seja, não é o corpo que o domina, sempre é o espírito que domina o corpo. Acontece que em determinadas situações da vida, nós ainda estamos tão animalizados, não é? Que nós entendemos que nós estamos animalizados, como animal mesmo, dominados pela matéria, tamanha a influência que ela ainda exerce. Mas, mesmo que a gente esteja num estágio mais primitivo da evolução, somos espíritos, temos a centelha divina, destinados a ser luz. Então, eu repito aqui, enfim, o espírito é deste modo o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição de suas necessidades. Nosso corpo não é talhado a feição das nossas atividades, né? Alto, baixo, negro, branco, com diabetes, com pressão alta, com problema no coração, conforme aquilo que eu preciso. E esse corpo, ele vai ser a manifestação das minhas tendências. Aí sim, a gente não pode dizer que a carne é fraca, porque tem a ação do espírito, mas a gente fala dessa questão, né? De que nós temos tendências, algumas más tendências, que mesmo que a gente tente, tem horas que a gente não consegue esconder, porque elas ainda não foram trabalhadas no sentido de serem eliminadas e transformadas em qualidade. Então, estou aqui, ó, 1 para as 9, terminei em cima, agradeço a paciência de vocês, né? E fazer o Seu Inferno foi muito legal, porque é um chamado ao estudo, que a gente vê um pouquinho dele no Livro dos Espíritos, um pouquinho dele no Evangelho, mas ler ele inteirinho, o livro inteirinho, falando dessa justiça, dessas questões, traz para a gente uma clareza muito maior sobre o assunto. Aí devolvo a palavra para vocês. Muito obrigada pela oportunidade e amo estar aqui. Rutineia, olha, se a gente tivesse, assim,
sentado para planejar esse mês, eu acho que não ia sair tão perfeito igual saiu. Porque, olha, você falou do livro do Céu e Inferno. A semana passada, nossa amiga Ananda, lá do Rio de Janeiro, veio falando de um tema também do céu e inferno, então ficou assim, redondinho, né? E a Valdete veio nos comentando sobre as novas evidências aí da vida de Kardec. E eu fiquei ali na escala espírita. Então, a gente vê assim, essa doutrina é apaixonante. E o livro dos espíritos, igual você estava falando, a gente precisa estudar ele mais, né? Tem cada assunto, cada exemplo, né, que os espíritos nos traz na segunda parte. Nós só temos que agradecer. E a hora que você estava falando, porque eu sou uma apaixonada de Simonetti, né? Eu estava aqui mexendo na minha estante, ó, eu achei, ó. Quem é que tem medo da morte? Olha que legal. Eu E tinha tenho. outros da morte, depois tinha da obsessão, tinha a coleção do Sim, medo completo. sim, o céu ao nosso alcance, eu peguei aqui, eu achei. Aí o céu ao nosso alcance, a morte, o que nos espera, e entre outros tantos, a reencarnação, né? Então, assim, o Simonetti foi esse companheiro que passou aqui e nos trouxe o espiritismo assim tão leve, né, nas explicações dele, muito gostoso. Fica aí a sugestão de leitura também, né, Rutina? Depois as obras espíritas, né, o Pentateuco todo, a revista espírita, né, Rutiné? Aí a gente tem as obras complementares, que eu acho que vai mais quantas encarnações? Mais uns 100, né? Mais, mais aí uns 50, 100 anos. Mas é muito bom. Utineia, nossa gratidão. Agradeço a Laugiane, né, pela ter planejado, organizado aí, né, esse mês de Kardec, mais esse mês, e a você por ter vindo aqui estar conosco. Que Jesus te ampare, que a equipe do senhor José Marcos Garcia, né, te ampare sempre, minha amiga, na divulgação da doutrina espírita. Nossa gratidão. Fica conosco, que agora nós já vamos para a nossa parte final. Mas quero antes, meus amigos, convidar já para a nossa próxima semana, né? Novo mês, né, meus amigos? Mês de novembro, já está aí chegando o aniversário de Jesus, batendo nas nossas portas, né? E o mês de novembro nós teremos a semana que vem a nossa amiga Valdete com a Lei de Liberdade. Será que temos liberdade mesmo? Não sei, né? Vamos ver lá. Na próxima semana, na segunda semana, nós teremos a nossa amiga Doroti, que está aqui na sala conosco, se ela não caiu, falando sobre a viúva e o juiz. É uma parábola assim que eu especialmente não a conheço, e vou estar estudando com vocês junto com a Doroti. Né, Doroti? É uma parábola de Tiago, né? Foi Tiago que nós estamos vendo? Abre aí, Doroti. Mas já é a próxima semana, Tânia? Não, na segunda semana, dia 10, né? Tem mapa do coração. Aí, dia 17, nós vamos ter aqui, ô Rutineia, o Galvão, lá da Mocidade, também, que fez a Mocidade junto com você, né? Então, aí nós teremos o Galvão, que vai com o tema do Evangelho, amai os vossos inimigos. E aí, a última semana é a semana da USA intermunicipal, né? Então, vamos aguardar quem virá estar aqui conosco, né? E assim, meus amigos, vamos agora para a nossa sensibilização final, agradecendo a todos, né? Mas, principalmente, vamos agora conectar com esses bons amigos espirituais, pois agora foi o Evangelho em nossos lares, onde
a equipe do senhor José Marques Garcia, a equipe dos nossos espíritos familiares também vem visitar os nossos lares, além daqueles espíritos anônimos, né, que ficam trabalhando para que possam nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa encarnação. Então, rogamos a todos esses bons amigos que possam visitar o nosso lar, que possa realizar a limpeza mental, que possam fluidificar as nossas águas e que também possamos receber o paz, onde será transmitido essas energias benéficas para o refazimento do nosso corpo perispiritual, que refletirá no nosso corpo material. Que essas energias benéficas possam ir a todos os nossos amores, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, os que estão nos presídios, nos hospitais, nos lares de idosos, que possam ser todos visitados, Senhor. E agradecemos muito por mais essa oportunidade bendita de mais um Evangelho. Seu Adalto? Sim. Senhor da vida, nosso Pai amoroso, agradecemos pela dádiva sagrada da família, este núcleo de afeto onde aprendemos a amar, a perdoar e a servir. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos na luz do entendimento e da paciência. Que os amigos espirituais visitem nossos lares, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Que possamos reconhecer, mesmo nas dificuldades, a oportunidade de crescimento que nos conduzem à elevação do espírito. Abençoa, Senhor, cada ente querido, encarnado ou no plano espiritual, envolvendo-os com teu amor infinito. Que o exemplo do nosso irmão Jesus inspire nossos gestos e palavras, tornando nossa convivência um reflexo da tua bondade. Gratidão por cada momento, por cada lição, por cada espírito que caminha conosco. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada pela oração final. Obrigada, amigos que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente. Que possamos seguir essa semana em paz, com Jesus sempre como nosso modelo e guia. Gratidão a todos, um beijo no coração e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, meus amigos.